Leitura do livro Se Me Deixam Falar, de Moema Wieser. Parte 3, capítulo 27, O que clama meu povo. Depois da tribuna, fiquei mais 2 meses no México, por causa do meu estado de saúde. Escrevi várias vezes à minha família, mas parece que a correspondência se perdeu. Isto ocasionou muitos rumores sobre minha demora. Inclusive, algumas companheiras foram a La Paz para reclamar, pensando que havia problemas no Ministério do Interior, mas não foi assim. Ao regressar, informei aos trabalhadores e ao comitê sobre minha atuação no México. Falei também pela rádio, não foi tanto o que queria, mas informei tudo o que me permitiram. Durante minha permanência no México, vários dirigentes da Central Operária Boliviana tinham sido presos, creio que uns 29. Prenderam-nos durante uma reunião clandestina que estavam fazendo em Oruro, e os encarceraram e os mantiveram incomunicáveis. Quando voltei, encontrei os operários da Manaco, em Cochabamba, em greve. A Manaco é uma fábrica de calçados da empresa Bata, que é do Canadá. É bem grande esta fábrica. Nela trabalham uns 800 operários. Dos operários fabris, esses são os que têm mais tradição de luta revolucionária. Os dirigentes da século XX apoiaram com seus pronunciamentos os operários de Manaco. Os trabalhadores solidarizaram-se dando o salário de um dia, e fomos numa comissão levar-lhes alimentos. Foi uma grande greve, pois somaram-se também outros grupos, principalmente os universitários e vários setores camponeses. Os trabalhadores de Manaco conseguiram vários de seus objetivos. Na século XX, encontrei também as coisas mudadas. Por exemplo, o dirigente Bernal, com o qual o comitê havia trabalhado bastante, tinha renunciado ao sindicato e houve outras eleições. Em janeiro daquele ano, houve uma assembleia do comitê em frente à porta do armazém, para reclamar pela alta dos preços de alguns artigos e também pela má qualidade do leite em pó. Nessa assembleia, fui reeleita secretária-geral do comitê e também me escolheram para representar o comitê no Congresso Mineiro de Corocoro. A classe trabalhadora mineira tinha muitos problemas para resolver. Tínhamos muita coisa para discutir, mas como a empresa não queria reconhecer nossas comissões de base, então havia optado por discutir os assuntos com delegações de cada seção. Por exemplo, os das seções de oficina, extração, planta, cada um por vez, foram fazer suas reivindicações. Os da empresa prometeram-lhe várias coisas, uns a mais, outros a menos, e no final enganaram a todos. Então, decidimos reunir-nos no Congresso de Corocoro para colocar nossos problemas juntos, de maneira geral. A princípio, o governo opôs-se à realização do Congresso, diziam que queríamos derrubar o governo, que estávamos num complô subversivo, mas depois disso já não disseram nada. O Congresso de Corocoro começou no dia 1º de maio desse ano, onde participaram representantes de todos os sindicatos mineiros, 4 representantes do Comitê de Donas de Casa, 2 da século XX e 2 de Catavi. Foram discutidas muitas coisas naquele congresso. Por exemplo, a vigência do sindicato, o rechaço às medidas adotadas pelo governo em novembro de 1974, a solidariedade com presos políticos e exilados. Assim. Mas a finalidade imediata era o aumento de salários em proporção aos custos da vida. Outro problema foi o da renda, que é tão baixa que não dá para viver, e são milhares de trabalhadores que estão enfermos com o mal da mina e que agora sobrevivem com a renda. Também as viúvas têm um sério problema, já que recebem uma pensão só até os 5 anos depois da morte do marido, e se elas se casam novamente, a pensão é retirada de imediato. E assim, muitos problemas que nos afetam foram levantados no Congresso para que se encontrasse uma solução. Havia várias comissões para tratar os distintos problemas. Nós, donas de casa, insistimos sobre a questão econômica. Para isso, tínhamos analisado nossa situação nesses 6 últimos anos, ou seja, desde que Banzer assumiu o governo. A situação econômica, entre aspas, a situação econômica em todo o país, dizíamos, tornou-se mais e mais difícil. Com as medidas adotadas pelo governo, como a desvalorização da moeda, o pacote econômico, os custos de vida subiu terrivelmente. Como se fosse pouco, anos atrás, nossos filhos eram menores e, portanto, nossas necessidades eram menores. Com o correr dos anos, cresceram e aumentaram em número, e os gastos da alimentação e vestuário também subiram. Abre aspas novamente. Fecha aspas, abre aspas. As forças de nossos esposos vão diminuindo dia a dia e eles vão envelhecendo mais e mais.
pois o trabalho é duro e o baixo salário que ganham não lhes permite repor todas as energias despendidas. E nós estamos condenadas a viver viúvas a qualquer instante, seja pelo mal da mina que lhes afeta ou por qualquer acidente, pois a segurança industrial é péssima. Não se faz quase nada para garantir a segurança e a vida de nossos companheiros. Fecha aspas. Abre aspas. O pior é que temos sequer um teto onde abrigar-nos, pois com o baixo salário que nossos companheiros ganham, não podemos adquirir uma casa, nem das, entre aspas, cooperativas de casas, fecha aspas, que podemos conseguir uma. Pois nos últimos anos, nos apresentaram casas no valor de até 100 mil pesos. E quando poderemos pagar, assim que todo mundo quer enriquecer-se nas costas do trabalhador, fecha aspas, abre aspas. Em certos aspectos, a situação do camponês é invejável se compararmos com a do mineiro. Disse que, entre aspas, a terra é para quem a trabalha, fecha aspas. E se o camponês trabalhou 1 hectare, se ele morrer, os filhos seguem trabalhando, eles seguem tendo a terra. Em troca, os mineiros, apesar de terem trabalhado e removido toneladas e toneladas de terra e dado tantas riquezas ao país, e que graças a seu sacrifício, entre aspas, mouros e cristãos, fecha aspas, foram os beneficiados, se ele morre, seus familiares têm 90 dias para desocupar a pequena vivenda que a empresa emprestou enquanto o operário vivia. A viúva é posta na rua sem que tenha possibilidade de conseguir trabalho, nem ela e nem os filhos, sob pretexto de que eles vão gozar uma renda que não dá nem para pagar o aluguel de um quarto. E em outros casos não gozam nem dessa pequena renda, pois o operário morreu antes de cumprir a sua cotização à Caixa do Seguro Social. Abre aspas. A falta de criação de fonte de trabalho faz também que nossos filhos maiores não consigam empregos, apesar de terem prestado o serviço militar. Fecha aspas. Abre aspas. E que dizer da educação? Muitos trabalhadores têm filhos estudando nas diferentes escolas do país, aos quais têm que mandar dinheiro, alimentos, roupa, dinheiro para aluguel, ônibus e demais necessidades. E na casa ficam os outros filhos aos quais há que vestir, alimentar, educar. E apesar de que se diz que a educação nas minas é gratuita, temos que comprar uniformes, livros, bolsas, diversos tipos de lápis para pintar e demais materiais que necessitam. O pior de tudo é quando o governo decide terminar o ano escolar sem se importar com o dano que ocasionam a nossos filhos. Fecha aspas. Assim fizemos nossa análise. E explicamos que por isso apoiávamos as reivindicações dos trabalhadores pelo aumento salarial. Nossa participação foi muito boa em Corocoro. Na primeira intervenção, dissemos aos trabalhadores que nos sentíamos muito felizes de que os operários, apesar de tantas proibições, pudessem realizar aquele congresso e que os homens deviam considerar que eles não estavam sozinhos na luta, pois em cada lar todos são explorados pelo patrão, pela Comebol, pois todo o trabalho que fazemos na casa não é reconhecido e seria um erro pensar que só o trabalhador assalariado é explorado. Também o é sua família, e que devíamos tirar um bom documento naquele congresso para que servisse para o movimento da classe trabalhadora. Nossa intervenção foi transmitida pela rádio e então nos convidaram para fazer uma palestra no colégio, enquanto estávamos em Corocoro. E depois da palestra, os alunos decidiram que eu devia falar com suas mães. Nós aceitamos, marcamos dia e hora e quando chegamos, eles estavam com suas mães e seus pais. Foi uma reunião muito boa, pois se organizou o Comitê de Donas de Casa de Corocoro. E esse comitê participou no congresso e a presidenta, uma cholita, falou muito bem sobre o interesse que as mulheres tinham em lutar com trabalhadores. Pela imprensa eu vi que elas tinham começado a trabalhar, mas agora não sei o que acontece, pois houve muita repressão em Corocoro. Os militares entraram na mina, houve muitas prisões de homens e mulheres e perdemos o contato com essas companheiras. No Congresso, formulamos também essa moção. Devem ser organizados comitês de donas de casa em todas as minas e que se convoque um congresso o mais rápido possível para formar imediatamente a Federação Nacional de Donas de Casa, filiada à Central Operária Boliviana, tal como somos as do século XX. E foi aprovada essa moção, mas, pelos acontecimentos que se seguiram, não pudemos levar a cabo nosso plano. E soube agora que as, entre aspas, mulheres nacionalistas, ou seja, as que apoiam o governo atual,
Pensam realizar um congresso nacional nas minas. Apesar das manobras que houve por parte dos agentes do governo infiltrados no Congresso, o pensamento dos representantes operários venceu e aprovou-se um documento para pedir o aumento salarial. Antes da discussão e a aprovação do documento, nos fizeram ver um quadro de quanto ganha um general, quanto ganha um coronel e etc. Havia salários de 20 mil, 25 mil pesos mensais, enquanto que o operário ganha aqui somente 2 mil pesos. Fez-se também um estudo de quantas calorias um operário necessita para viver, quanto precisa para se alimentar para ter essas calorias e quanto necessita ganhar para cobrir todas as necessidades pessoais e de sua família. Agregaram algumas necessidades primordiais do homem, como, por exemplo, roupa, calçado, diversões, nem sequer diversões, mas, por exemplo, jornal para estar informado. Deu uma média de 170 pesos diários que o trabalhador tinha que ganhar para viver normalmente. Bem, como nos dão armazém barato, tiramos desse gasto uma média de 40 pesos por dia que o operário gasta para ter os produtos congelados e reduziram a 130 pesos diários o salário mínimo. A Federação dos Mineiros disse que não, que eles haviam pedido 80 pesos diários e que era melhor nos atermos nessa realidade. Então, aceitamos isso. Também colocamos a redução da jornada de trabalho no interior da mina para 6 horas, pelas circunstâncias em que vive e para que tenha, pois, tempo para repor-se. Discutimos tudo isso e demos ao governo 30 dias de prazo para que respondesse. Caso contrário, a classe trabalhadora entraria em greve por tempo indefinido. O governo deu a resposta antes da data que havíamos fixado. E então, primeiro bateu nos membros da Federação dos Mineiros, em seguida houve intervenção nas minas, a invasão às nossas emissoras, inclusive a Pio 12, a declaração de zonas militares e prisão e perseguição de todos os dirigentes e outros trabalhadores. No dia 9 de junho, o exército veio de surpresa quando os operários estavam no interior da mina e começaram a perseguição, especialmente aos que haviam participado do congresso de Corocoro. Aos que pegaram, deram-lhe terrivelmente no quartel de Úncia e os mandaram para as celas de La Paz. E muitos os deportaram para o Chile, os entregaram a Pinochet. Jogaram-nos um monte de calúnias, entre outras, a de que estávamos fazendo um complô. E para isso aproveitaram-se de que os mineiros tinham feito uma manifestação de protesto pelo assassinato do general Torres na Argentina, e porque o governo de Banzer não aceitou a repatriação de seu corpo. Naquele dia, os trabalhadores fizeram só uma manifestação, pois queriam guardar as forças para a greve, caso fosse necessário. Disto, também se aproveitou o exército para calar nossas emissoras, invadir nossas casas e por todas as formas pressionar-nos e maltratar-nos. Era meio-dia. Estávamos almoçando como de costume. Ao final do almoço, meu pequeno me disse: "Mamãe, leva-me ao banheiro?" Fecha aspas. Então, o levei à margem do rio. De repente, noto um silêncio especial em Jadiágua, coisa que às 12 horas do dia não costuma ser assim, pois sempre há barulho de rádio, música, etc. E me pergunto, por que esse silêncio em Jadiágua? Começo a olhar e vejo que pela rua principal os militares estão avançando de porta em porta. Então, corri e fui gritando pelas ruas: "O exército! O exército vem vindo!" Corri para a rádio e lá encontrei 2 companheiros e disse-lhe que o exército vinha vindo. Mas os soldados apareceram justo ali na esquina, então saí. Os militares ocuparam as emissoras e então nós nos perguntávamos, entre aspas, que fazemos? Que fazemos? Como podemos avisar aos trabalhadores que estão dentro da mina? Fecha aspas. Eles não sabiam de nada. Alguém conseguiu informar aos companheiros que estavam no interior da mina que havia intervenção nas minas, que haviam tomado a emissora. Então, à saída do trabalho, na boca da mina, os mineiros fizeram uma assembleia e decretaram greve indefinida. Essa noite, nos chamaram. A meu esposo lhe disseram, entre aspas, os dirigentes têm que entrar na mina. Vamos organizar o comitê de greve e vamos organizar a resistência lá dentro, pois estaremos mais seguros. Nas casas não há, entre aspas, escapatória. Fecha aspas. Na mina, sim. A gente pode esconder-se, pois é como uma cidade. Tem os 800 quilômetros de corredores subterrâneos e distintas bocas que somente os que conhecem muito bem é que são capazes de sair dali, não?
Entramos na mina e ali organizamos o comitê de greve. E tiramos as primeiras instruções. Devemos manter a união entre os trabalhadores. Devemos confiar somente nos verdadeiros dirigentes e não aceitar instruções de outros que possam utilizar o sindicato para outros fins que não sejam os da classe trabalhadora. Devemos economizar víveres para aguentar a greve. Devemos compartilhar com os soldados o que temos, pois devemos compreender que eles são nossos filhos e são obrigados a ficar contra nós. Que as donas de casa devem organizar-se e, se fecham os armazéns, devem fazer uma manifestação de protesto, assim as primeiras consignas. Estivemos a noite toda fazendo guarda, turnos, no dia seguinte igual, sem provar alimentos. À tardinha, alguns trabalhadores nos mandaram comida e disseram que na noite anterior o exército havia invadido quase todos os domicílios e tinham levado muitos presos. E aconteceu que alguns agentes infiltraram-se e estavam conosco na mina. E quando descobrimos isso, entramos mais ainda para dentro da escavação. A mim, meu marido e o outro companheiro levaram-nos a um lugar que se chama San Miguel. Conseguiram-me um papelão de alcatrão e o estenderam no chão para que eu descansasse, pois estava grávida e já no 9º mês. Aquela situação era muito ruim para mim. Já não podia aguentar a fetidez que há no interior da mina pelo gás, pela falta de ar. Tinha sede, tinha fome, estava muito cansada. Assim estivemos toda quinta-feira. Na sexta-feira, ao amanhecer, eu já não podia resistir. Afogava-me, não podia respirar. Sinto-me mal, disse a meu esposo. Já não posso mais. Que fazemos? Me perguntou. Saímos, lhe respondi. Ainda que me peguem, não importa, já não posso aguentar mais. Vou verificar se podemos sair por Cancaniri, me disse. Foi e viu que era possível. Então, tirou-me pela boca da mina de Cancaniri. Ali, um companheiro ajudou-nos a sair. Fomos à farmácia e me deram remédios. Assim pude aguentar para caminhar até minha casa. No caminho, cruzamos com centenas de soldados. Alto! Onde vão? Nos gritavam. Estou levando minha esposa. Está para dar à luz, respondeu meu companheiro. Passe! Respondiam. E assim, indo sempre por lugares especiais, conseguimos chegar à minha casa. Tremia de frio, pois eram 6 ou 7 da manhã. Minha irmã ofereceu algo quente para beber e descansei um momento. Mas em seguida vieram à casa umas senhoras e informaram-me que o exército estava intervindo nos armazéns. Pediram-me que fosse dialogar com os do exército para que pelo menos por um dia a mais lhes dessem provisões. Quando chegamos ao armazém, ali estavam alguns militares da alta hierarquia que nos insultavam com suma prepotência, com esse ódio doentio que tem contra a classe trabalhadora. Um deles gritava: Vamos, feche! Esses vagabundos, vadios, já estavam com grevinha preparada. Vadios, vagabundos, vamos ver se não trabalham. Vão morrer de fome, que comam sua merda, caralho. Hoje lhes tiramos o armazém, amanhã cortaremos a água, depois de amanhã cortaremos a luz. Vamos ver quem vai ganhar. Se querem pau, pau lhes vamos dar. Se querem bala, bala lhes vamos dar. Fecha aspas. As mãos do chefe do armazém tremiam tanto que ele nem podia pôr o cadeado. Eu virei para falar com as companheiras para ver o que fazíamos, mas elas já não estavam mais ali. Haviam sumido de susto. E chegou meu filho, pegou-me pela mão e disse: Mamãe, o que está fazendo aqui? Os agentes vêm vindo para pegá-la. Meu filho havia visto os agentes informando ao coronel. A Tchungara subiu com um grupo de mulheres bem armadas, com paus e pedras, para assaltar o armazém. Então o comandante lhe disse: Vocês não disseram que essa mulher está grávida? E ela está fazendo isso? Sim, pois assim ela subiu agorinha. E o que vocês esperam? Vão agarrá-la? Tragam ela aqui, que a pontapés vamos fazê-la parir. Assim havia dito o militar. Por sorte, meu filho ouviu e veio correndo avisar-me. Escapei por uns minutos. As ruas estavam tão cheias com os do exército que era muito difícil escapar. Em cada fila de casas havia 4 soldados que ficavam andando e se cruzando, 2 em cada esquina. Como eu sabia que iam me prender, falei com minha família. Disse-lhes que ia sair de casa e não ia voltar, e que não me procurassem porque nem sabia para onde eu ia. Saí sem rumo. Bem, assim na sorte, bati numa porta e pedi que me alojassem por uma noite ao menos. Os operários se mostraram bastante solidários. Claro, senhora, descanse. Fecha aspas. Durante 10 dias eu estive escondendo-me assim, de casa em casa.
De noite numa casa, de dia noutra. Naquela mesma noite, os agentes entraram na minha casa. Meus filhos tinham se fechado muito bem. Bateram na porta e meus filhos não abriram. Isso foi 3 ou 4 vezes, até que os agentes entraram pelo muro do pátio. E com a prepotência começaram a perguntar aos meninos: onde está sua mãe? Não está aqui. Onde está? Não sabemos. Como não sabem se vocês são os filhos? Agora vamos ensinar-lhes a responder. Vamos? Levantem-se, merdas. Então, minha filhinha de 11 anos começou a rir e, rindo, lhes disse: por um acaso vocês pensam que minha mãe é tão sonsa? Sabendo que iam procurá-la, acham que ela ia dizer-nos onde está? Minha mãe não é tonta e não nos disse para onde foi. Um dos agentes ficou furioso, mas o outro lhe disse: sim, sua mãe não é tonta para dizer-lhes onde foi. Vamos-nos e vocês tranquem-se. O pássaro já voou, pois. Mas antes de sair, revistaram a casa embaixo das camas, por todas as partes, e ao ver que meus filhos não choravam, disseram: estes já estão bem treinados. Segundo o que algumas famílias me contaram, o exército invadia casas onde pensava encontrar-me todos os dias e todas as noites. Por aqueles dias, o presidente Banzer veio a Katavi. Chegou de surpresa, depois de aterrissar em Úncia, mas não quis dialogar com os autênticos dirigentes dos trabalhadores. Negou-se terminantemente, pelo contrário, disse que ia designar outros coordenadores de base e começou a repressão dos agentes do DOP, outro órgão de repressão que é o Departamento de Ordem Política. Então aconteceram coisas bem tristes. Por exemplo, na rua começaram a pegar os rapazes e a pauladas os faziam assinar documentos que os agentes do DOP haviam escrito. Depois mostravam esses documentos assinados aos pais e para libertar os meninos obrigavam os pais a assinar um documento para recomeçar o trabalho e furar a greve. Alguns pais, para recuperar seus filhos, assinavam chorando. Fora isso, os agentes pagavam os rapazes e diziam a seus pais: seu filho é subversivo. Agora, se não quer que o levem a La Paz, tem que pagar 500 pesos, 800 pesos, fecha aspas. Eu conheço uma senhora que tem 2 filhos que não estavam metidos em nada, mas teve que dar 2.000 pesos para tê-los livre. Muitos pais estiveram nessa situação, conseguindo o dinheiro, vendendo suas coisinhas para libertar seus filhos. Pressionavam de várias maneiras, pelas rádios, que agora não eram mais a voz do mineiro, mas a voz dos militares, diziam, entre aspas, já começa a trabalhar 50%, 80% dos trabalhadores, fecha aspas, e incitavam aos outros grevistas que fizessem o mesmo. No entanto, tudo era mentira, ninguém tinha ido trabalhar. Tomaram muitas represálias. Aos últimos delegados que prenderam, lhes bateram muito, e o cano do revólver na boca os fizeram denunciar aos dirigentes, dizendo, entre aspas, eles são pagos do exterior, já não nos enganam, e pelo bem da pátria vamos começar a trabalhar, fecha aspas. Nessa altura, em alguns lares já começavam a sofrer de fome, não? E então as mulheres começavam a organizar panelas populares para que ninguém sofresse. Coletavam víveres nos acampamentos, cada um dava o que podia, pois um pouco de farinha, um pouco de arroz, de macarrão, e isso era distribuído entre os que mais necessitavam. De La Paz e de Cochabamba também mandaram víveres e roupas, mas ficaram no posto policial de Playa Verde. O exército não deixou passar, e aconteceu também que durante todo o tempo da greve, que durou tanto, sempre chegava a solidariedade de outros setores do país. Solidarizavam-se universitários, os fabris, os camponeses, os operários das minas privadas, mas a imprensa e o rádio não comunicavam nada disso, pois tudo estava muito bem controlado pelos agentes do governo. Chegou uma mulher dizendo que era da Cruz Vermelha e reuniu as mulheres de Katavi. E uma vez reunidas, lhes falou: minhas filhas minhas, digam a seus esposos que voltem a trabalhar. Por acaso vocês estão querendo outro massacre? É preciso conseguir que se comprometam e terminem a greve, que não se prestem aos que são pagos do exterior. Assim, muito dramática, feita um mar de lágrimas, lhes falava. Então uma senhora lhes disse: mas eu não posso pedir ao meu marido que volte a trabalhar, pois ele está preso. E o único que ele fez foi pedir um aumento de salário, pois não nos dá para viver. Eu vendi minhas saias, minhas joias, até
minhas alianças de casamento para comprar algo para comer. Quem vai solucionar essa situação? Para quem trabalhamos? Por que matam nossos esposos? E a mulher dizia: soluciona-se com diálogo, filha. Então começaram a desconfiar e uma disse: a senhora se apresentou aqui como funcionária da Cruz Vermelha, mostre-me suas credenciais. A outra então respondeu que não era funcionária da Cruz Vermelha, que era do Diretório das Mulheres Nacionalistas. E as senhoras se alteraram e lhes perguntaram: como é que a senhora nos dizem que nos querem e maltratam tanto nossos dirigentes? E, segundo o que me contou outra amiga, uma senhora falou: vocês estão perseguindo barbaramente a nossa companheira Domitila de Tungara, que está grávida. Ai, nem me fale dessa mulher. Essa mulher é paga pelo exterior, Cuba, Rússia, China. Ela nem sequer sabe que há divergências entre Rússia e China, não é? E agora estão pagando 300 pesos diário para que os trabalhadores mantenham a greve. Dizem que as mulheres alteraram-se mais e a mulher teve que sair. Bem, como não podiam terminar com a greve, dizendo, entre aspas, a partir de amanhã vocês estão despedidos, pois ninguém ia trabalhar, então fecharam o armazém, assim simplesmente. O fecharam durante uma semana. Depois mudaram de opinião, entre aspas, que se lhes dê novamente o armazém, pois assim vão se endividar e com suas compras e assim voltam a trabalhar. E logo que abriu, as mulheres dos agentes locais foram buscar alimentos. Mas as outras senhoras disseram, entre aspas, já que nos fecharam, que siga fechado, fecha aspas. Fecharam o armazém e apedrejaram as outras. Os agentes intervieram, jogaram gases e inclusive prenderam algumas. Como não conseguiram romper a greve com ameaças e castigos, então os agentes começaram a procurar as pessoas desocupadas para trabalhar. Inclusive foram ao campo e distribuíam víveres aos companheiros, aos camponeses, e disseram-lhes que iam contratá-los para a mina. Os próprios soldados os vestiram de civis para que começassem a trabalhar. Os camponeses receberam os víveres, mas não vieram. Eles sabem que vivem do que nós lhes compramos. E, além disso, nós, os mineiros, somos a maioria de origem camponesa. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com alguns e diziam, entre aspas, como podíamos ir se são nossos filhos, nossos afilhados que trabalham nas minas? Além disso, nós não sabemos trabalhar nas minas. Nós temos medo de dinamite, fecha aspas. Então a coisa não foi levada a cabo, pois veio pouca gente. Vários desocupados que os agentes conseguiram para trabalhar, como não sabiam trabalhar na mina, morreram acidentados ou de outra forma. Os agentes, por intermédio de nossas rádios, diziam que 55% tinham voltado a trabalhar. E nos jornais mostravam pessoas trabalhando, mas na verdade não eram os trabalhadores da empresa, eram os desocupados mandados para furar a greve. As mulheres organizaram-se também em grupos de choque contra os que estavam trabalhando. Um dia, mais ou menos às 6 da manhã, umas mulheres apedrejaram vários veículos no acampamento Salvadora porque estavam transportando os fura-greve. Como os homens não podiam fazer nada, pois os prendiam, as mulheres com seus filhos organizaram-se e foram para a frente de trabalho. Cedinho pela manhã, elas postaram-se na boca da mina. Deitaram os meninos nos trilhos para que o comboio não entrasse. E disseram que, se quisessem avançar o trem, teriam que passar por cima dos meninos. E os que se apresentavam para trabalhar, elas os tratavam duramente. Covardes! Nós com 7, 8 filhos estamos mantendo a greve e como é possível que vocês se vendam e comecem a trabalhar? Fecha aspas. Elas os apedrejavam e corriam com eles dali. Em vista disso, mandaram um exército para desalojar as mulheres. Quando chegaram e viram que só mulheres e crianças que estavam ali, o exército não se atreveu a fazer nada. Os comandantes queriam obrigar os soldados e lhes gritavam, entre aspas, estas são comunistas e é preciso destroçá-las. Para vocês, aqui não há mulheres, não há crianças, não há nada, fecha aspas. E os fizeram cantar uma marcha e avançar, mas as mães com seus filhos começaram a cantar, entre aspas, viva a minha pátria Bolívia, fecha aspas. A cena era tão impressionante que o exército não foi capaz de fazer nada e, em vista do fracasso, os comandantes chamaram os agentes que jogaram gás e dispersaram a todos. Bem,
Como já não podia haver enfrentamento entre o exército e as mulheres e as crianças, chamaram a Polícia Feminina de La Paz. No dia seguinte, à primeira hora, elas estavam na boca da mina. São mulheres fortes e treinadas em karatê. E nossas mulheres, quando tiveram a notícia... de que a polícia feminina havia chegado, não foram à boca da mina. Assim, elas ficaram, entre aspas, com os cabelos em pé de raiva. Mas começaram a cumprir a missão que lhes havia sido confiada, invadir casa e desalojar famílias dos que tinham sido presos. A essas famílias lhe deram um memorando, como em 1965, para que desocupassem suas casas em 24 horas. Mas como sair em 24 horas se não tinham para onde ir? Assim que as mulheres não fizeram caso do memorando, então o comandante do exército e a gerência mandaram a polícia feminina a embarcar essas famílias num caminhão. Contaram-me que bem cedo, mais ou menos 7 horas da manhã, chegou a polícia feminina na casa do companheiro Severo Torres, que tinha sido preso e exilado. Sua esposa é bastante doente e tem uma, entre aspas, escada de 8 filhos. A cena mais comovedora foi quando fizeram levantar da cama e também aos meninos e começaram a levar para o caminhão todas as coisas e obrigaram os meninos a subir. Saiu um menino com sua mamadeira com chá, pois se toma pouco leite na mina. Sai outro também com sua mamadeira com água e açúcar. Sai outro com um pedaço de pão. E assim, peladinho, tremendo de frio. Assim foram saindo, um por um da casa. Uma das polícias não pôde se conter, foi para trás da casa e começou a chorar. Estava num estado de nervos muito forte e chorava aos gritos. Um operário a viu e lhe disse: "Por que a senhora chora? Por que chora? Sabe quem é o pai desses meninos? É um operário que foi pedir no Congresso Mineiro um aumento de salário para que ele pudesse trazer um pedaço de pão a mais para sua casa, para que possa comprar leite e pôr nessas mamadeiras que a senhora vê com água e açúcar. E por esse motivo estão mandando agora que as senhoras desalojem toda a sua família." A policial feminina chorava e dizia que ela não compreendia, que tinham contado outra coisa em La Paz e agora era aquilo que ela via na mina, e chorava. Então a vizinha lhes disse: "Por que sofre tanto? Nós vamos completar sua obra." E subiram os meninos no caminhão. A família toda foi levada a La Paz. Até o momento não sabemos o que aconteceu depois com eles. Também não sabemos o número exato dos que estão encarcerados, dos que estão prófugos, dos que foram exilados. Bem, somente no século XX sobe a mais de 60 o número de famílias que estão nessa situação. Mas isso ocorreu em várias partes do país e muitos foram despedidos da empresa. Disseram-me que há um plano de governo de levar as famílias desalojadas a San Julián. Algumas mulheres pensavam que San Julián fosse outra mina, mas não. É um lugar tropical que fica no departamento de Santa Cruz. Bem, eu sei que o organismo humano tem capacidade de adaptar-se e desenvolver mecanismos para proteger-se. Nós, por exemplo, estamos acostumados a lugares frígidos do altiplano e temos nossas reservas para defender-nos do frio. Mas não acontece o mesmo com o calor. E como quase todos os trabalhadores estão no mal da mina, o clima tropical é, pois, fatal e lhes acelera a morte. Além disso, como essas regiões são bastante novas em nosso país, não foram ainda trabalhadas. É preciso começar tudo, desde cortar árvore a matar bichos. Os mineiros que vão para lá não têm o material necessário, não têm condições para começar ali, então acabam sendo peões de outros que chegam com mais dinheiro e com mais possibilidade, não é? No dia 22 de junho, já estávamos com 13 dias de greve. Senti que estava para dar à luz. Então, mandei chamar meu esposo e lhe pedi que fosse falar com Cruz Vermelha para pedir garantias, para que não me aborrecessem no hospital. Minha ida para o hospital foi uma surpresa, pois já haviam anunciado pelas rádios que eu havia dado à luz a gêmeos e que os havia tido no interior da mina e que eu podia sair, que havia amplas garantias. Outro rumor que ocorreu foi o que tinha vindo a mulher Banzer e que havia se comovido ao ver meu estado e que chorando havia me levado para La Paz com seus filhinhos e que estava me atendendo muito bem numa clínica.
Pediam às pessoas para que não se preocupassem mais comigo, que o governo estava sendo benévolo comigo e que a própria esposa do presidente havia se encarregado de atender-me. Não sei por que propagaram tantas notícias falsas. Seria talvez uma armadilha para que eu me apresentasse e pudessem prender-me? Ou seria para que os companheiros e companheiras pensassem que eu havia vendido ao governo? Não sei. O que sei é que foi uma surpresa para as pessoas quando me viram chegar na ambulância. Ali fiquei sabendo de tudo o que havia dito e propagado sobre minha pessoa. No hospital, todos me trataram muito bem, tanto o diretor como a parteira e as enfermeiras. Eu dei à luz a meus 2 filhos. Minha filhinha Paola nasceu muito bem, mas o outro era um menininho, tinha morrido de asfixia, disseram-me o doutor, e já estava começando a decompor-se dentro de mim. A placenta também estava em decomposição. Por isso, dessa vez, tive tantos problemas para recuperar-me. Fiquei no hospital até 6 de agosto. Meu esposo, assim que conseguiu a ambulância da empresa e me deixou no hospital, recorreu à Cruz Vermelha. Os da Cruz Vermelha chegaram e disseram que estavam muito preocupados comigo, que havia ocorrido muitos rumores e que eles haviam intercedido ao governo por mim, dada a minha situação. Que desde aquele momento eu estava sob o amparo da Cruz Vermelha e que não devia temer e que descansasse como uma mãe deve descansar. Notificaram a direção do hospital que não se permitisse que ninguém me ultrajasse. Eu estava na sala que corresponde às esposas dos operários. Então, o diretor mandou-me para a sala dos técnicos, que é menor e mais segura. No hospital, recebi a notícia dos acontecimentos pelas pessoas que vieram me ver. Ali, a única participação que eu tive foi na greve de fome que todos os hospitalizados fizeram por um dia. Havia chegado ao hospital uma companheira totalmente ferida, com um hematoma bem grande. Os agentes lhe haviam batido bastante e tiveram que operá-la. Uma senhora nos disse, entre aspas, como vamos aceitar ser bem atendidas, comendo várias vezes ao dia enquanto nossos companheiros sofrem tanto, fecha aspas. Nesse dia, não provamos nada. Eu não fui molestada nenhuma vez pelos agentes do governo, nem antes e nem depois que tive meus filhos. Primeiro porque estive me escondendo antes de dar à luz e depois porque tive a proteção da Cruz Vermelha. O que sim, eles me procuraram terrivelmente, inclusive várias famílias sofreram por minha causa, pois invadiam suas casas me procurando. Inclusive, antes que eu fosse para o hospital, os agentes foram lá e revistaram cama por cama até na maternidade. Alguns ficaram no hospital para dormir, pois sabiam que eu estava para dar à luz e queriam prender-me. Fora isso, as mulheres nacionalistas tiravam documentos em nome do Comitê das Donas de Casa e os faziam ler pelas rádios. Era para confundir as pessoas, não é? Então, fizemos um manifesto explicando a verdadeira posição de nosso comitê. Nesse manifesto, repetíamos nossas posições defendidas no Congresso de Coro a Coro e denunciávamos o que estávamos vivendo nas minas naquele dia. Quando os operários invadiram suas casas, como o fazem conosco, senhores militares, sabem os senhores, por acaso, o que é trabalhar nas minas? Sabem, por acaso, as misérias e penas da classe operária? Não. Senhores, os senhores só sabem assassinar o povo e não sabem contribuir economicamente para o país. Enquanto os senhores têm boas coisas, carros, casas, empregados, os operários têm suas misérias, sua desnutrição, seus pulmões esburacados pela silicose e agora têm um fuzil apontando-lhes pelas costas. Os senhores não sabem o que é entrar no trabalho e aos poucos sair morto, feito aos pedaços, deixando a família na absoluta miséria, fecha aspas. Dizíamos mais, entre aspas. Os governadores se esquecem que já não estamos na época da colônia espanhola e que não podemos trabalhar com bala na boca. Nós somos operários e não escravos, e não vamos permitir que os mercenários façam suas coisas enquanto nós não podemos nem abrir a boca. Se o governo persiste em sua atitude, nós nos vemos obrigados a emigrar a outro país, onde nos tratem como seres humanos, e nós prometemos trabalhar e engrandecer aos países que nos abrem a porta, e que sejam os militares os que vão trabalhar nas minas, fecha aspas. Ao final nos pronunciamos apoiando tudo que havia sido acordado pelo sindicato. Era importante aclarar nossa situação, não é? Pois organizaram outro comitê de donas de casa.
Uma mulher veio de La Paz eleger novos dirigentes e oferecer 17 bolsas de estudo. Bem, não faltaram mulheres para vender-se. Aliaram-se com algumas trabalhadoras de Las Lamas e em La Paz disseram que são esposas de trabalhadores mineiros e são suas representantes. Inclusive, algumas secretárias do nosso comitê colaboraram com esse grupo, segundo notícia que li e escutei. Agora, nós não temos garantias para atuar. Por exemplo, depois da greve, quisemos fazer algumas reivindicações à gerência da empresa, mas nos responderam, entre aspas, o comitê de donas de casa foi desconhecido. Já não existem donas de casa. Fecha aspas. Nesse momento, penso que o sindicato, que é a máxima autoridade da classe trabalhadora aqui, não tem garantias para funcionar. Nosso comitê, que foi organizado para funcionar junto ao sindicato, também não vai poder atuar, não é? Fazer do nosso comitê uma organização nacionalista para colaborar com o governo seria trair aos ideais da classe trabalhadora. Por isso eu penso que nós também estamos fora da lei e que nós não podemos colaborar com este governo. Eu não quero que a maioria das bases esteja confundida pela criação do novo comitê. Quando eu saí do hospital, umas senhoras me disseram: por enquanto, a senhora descansa. Cuide da sua saúde, porque nesse momento não podemos fazer nada. Eu penso que serão as bases que, num momento oportuno, vão julgar-nos. Aconteceram tantas coisas que a gente nem sabe o que dizer. Por exemplo, diante do fato de que alguns dirigentes estejam presos, outros estão prófugos. Outros se venderam ao governo e os trabalhadores estão calados. Há pessoas que dizem que os dirigentes só manejam as massas, mas que realmente não há uma força da classe trabalhadora. Mas eu me lembro que no passado houve períodos nos quais tivemos problemas e prenderam e mataram dirigentes. No entanto, surgiram outros. Então, eu penso que agora estamos outra vez num período de recesso. São poucos meses que estamos vivendo assim. Eu espero que essa situação seja momentânea e que vamos seguir como fizemos outras vezes. Pois, se não fosse assim, o governo teria podido tranquilamente eliminar os dirigentes. Pois teria acabado com a classe trabalhadora da Bolívia, não é? Lógico. O problema que vivemos agora é um pouco grave, pois, desde o dia 4 de agosto, depois de 29 dias de greve, os trabalhadores voltaram a seus postos, mas sem conseguir o que pediram. Agora estamos vivendo em zona militar, quase numa escravidão, se bem que o governo aceitou aumentar uns pesos ao trabalho dos trabalhadores, ao salário dos trabalhadores, o que compensa por outro lado. Por exemplo, suprimiu a hora extra. Além disso, se o trabalhador falta um dia, não lhe pagam o salário de um dia como de costume, mas também lhe tiram a metade do que lhe corresponde no armazém. Na minha família, por exemplo, temos direito cada 2 dias a 2 quilos de carne e 30 pães para 9 pessoas que somos. Meu esposo faltou ao trabalho e nos deram somente 1 quilo de carne e 15 pães. Assim, quanto ao aumento que obtivemos do governo, no princípio diziam que ia ser de 35%, mas isso também foi uma fraude. A cada trabalhador aumentaram só 5 pesos diários. Meu marido, no ano passado, ganhava 17 pesos por dia, quando começou a trabalhar como lameiro. Aumentaram para 23 pesos e agora, depois da greve, para 28 pesos diários, ou seja, nem $1,50 por dia, apesar de que seu trabalho é mais duro do que antes. Assim, nem nisso melhorou nossa situação. Eu quero dizer algo também sobre nossos partidos políticos. O que vejo é que muitos que falam bonito em tempo de calmaria, chegando um momento difícil como este, eles não sabem estar conosco. Posso notar que muitos deles estão dando a vida, entre aspas, pelo partido, fecha aspas, e talvez não para, entre aspas, seu povo, fecha aspas. E por isso, creio eu, dividem-se mais e mais. Vejo também que tem quadros, mas poucos chegam realmente às massas. Nessa última greve também foi assim. Eu vejo como uma necessidade urgente que nos formemos e nos organizemos de outra maneira para defender-nos de acordo com nossa realidade. Nós temos uma tradição de luta muito grande. Quantos já deram a vida por nossa causa? Mas as medidas que tomamos já não são suficientes para fazer frente aos nossos opressores que chegam bem armados e nos esmagam. Necessitamos pensar nisso e encontrar o caminho adequado para resolver essa situação. Já não nos interessam soluções espontâneas. Nós já tivemos governos de todos os tipos, nacionalistas, revolucionários, cristãos, assim de toda etiqueta. Desde 1952, quando o governo de MNR começou a trair a resolução feita pelo povo.
Por outro lado, pelos livros que li e de tantas pessoas com as quais pude conversar, sabemos que tal e tal país socialista, os habitantes melhoram suas condições de vida, de saúde, de casa e de educação. Os operários são melhor tratados. A mulher tem oportunidade de trabalhar em trabalho produtivo, pois existem novas fontes de trabalho para que o povo possa progredir em conjunto. A mulher já não tem que sofrer tanto pela sua condição de mulher como nós, que arruinamos nosso organismo com tanto trabalho, arruinamos os nervos com tanta preocupação pelo futuro de nossos filhos, pela saúde de nossos esposos trabalhadores que, já de antemão, sabemos que vão se acabar com o mal da mina. E tantas outras coisas que nos acabam. Sabemos que num regime socialista isso muda, pois deve haver oportunidade para todos, que há fonte de trabalho para mulheres e há creches para que seus bebês possam ser cuidados enquanto elas trabalham, e que o governo tem que velar pelos anciãos, as viúvas, tudo isso. Então, são aspirações que temos. Queremos que isso aconteça para nós, não é? Além disso, segundo penso, no sistema socialista o povo tem que participar para que não caia outra vez na exploração do homem pelo homem, não é? Eu sei que há ainda muita coisa para conquistar nos países que chegaram ao socialismo, mas vejo que eles já conquistaram muito do que nós reivindicamos. Por isso eu penso que nós, bolivianos, devemos estar alerta a essas experiências daqueles povos, ver seus erros e suas conquistas, mas unindo-nos para buscar uma solução de acordo ao que a Bolívia, nosso povo, nossa situação necessita. E não passar o tempo discutindo entre nós o que diz a Rússia, China ou Cuba, e distraindo-nos somente em defender uma ou outra posição. O marxismo, segundo eu entendo, deve ser aplicado à realidade de cada país. Meu povo não está lutando por uma pequena conquista, por um pouquinho de aumento de salário, aqui, um pequeno paliativo ali. Meu povo está se preparando para expulsar para sempre do país do capitalismo e seus lacaios internos e externos. Meu povo está lutando para chegar ao socialismo. Isso eu digo, e não é invenção minha. Isso foi proclamado em um congresso da Central Operária Boliviana, entre aspas. Bolívia só será livre quando for um país socialista, fecha aspas. E qualquer um que duvide disso, se alguma vez tiver a oportunidade de vir à Bolívia, aqui se convencerá de que isto é o que clama meu povo.